pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos falar sobre fundações em divisa. Qual é a melhor fundação, como que funciona essa fundação na estrutura, o porquê que nós adotamos um tipo de fundação, o porquê que nós, viga alavanca, viga de equilíbrio, realmente há fundação em divisa, o que acontece com a estrutura como um todo quando nós adotamos esse tipo de fundação e também como resolver, como encontrar a melhor solução para o seu tipo de estrutura, tá? Então, se você já faz projetos estruturais, deixa aqui nos comentários. Se você já adota algum tipo de solução também no seu projeto estrutural, deixa aqui nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de fundações em divisa e qual que é o seu funcionamento na estrutura, tá? E claro que vai depender de alguns critérios, digamos assim, para você adotar uma ou outra. Mas o que eu quero que você tenha em mãos, eu quero que você tenha a informação de cada uma delas e que você entenda como que cada uma delas funciona para que de fato você possa tomar uma decisão no seu projeto estrutural de escolher a fundação e entender qual que vai ser a melhor fundação para o seu projeto estrutural, beleza? Pessoal, esse é um dos projetos estruturais que nós estamos finalizando aqui no escritório, tá? Essa semana, e que temos fundações em divisa, tá? E aqui, basicamente, nós temos duas divisas, digamos assim. Por quê? É inevitável, pessoal, isso aqui é dia a dia, tá? Inevitável que as construções, cada vez mais, elas vão ocupar mais espaço, tá? E esse ocupar mais espaço significa que vai ocupar as divisas. Isso é inevitável. E aqui nós temos que ter alguns cuidados, digamos assim, não só em relação à nossa construção, mas também em relação à construção do vizinho, tá? Porque se eu for fazer algum tipo de escavação aqui, eu preciso entender se o meu vizinho fez uma fundação em divisa ou não, qual que foi também o modelo de fundação que ele utilizou. Então, numa simples conversa com o vizinho, você já consegue entender se é possível fazer uma escavação, se tem algum risco essa escavação na vizinhança, para que você possa fazer as suas fundações também, tá bom? Agora, uma das primeiras coisas que você não deve fazer é invadir o terreno. Tá? Então, aqui a gente não vai falar sobre isso, mas eu acho que é óbvio para todo mundo que, de fato, você não pode invadir o terreno do vizinho com as suas fundações, tá? Mas, pessoal, sem mais delongas, nós já temos aqui 3 tipos de fundações, tá? A primeira fundação é uma fundação com a viga de transição, digamos assim. Aqui nós temos uma fundação que, de fato, ela está na divisa e nós temos um outro tipo de fundação aqui, que é com a viga de travamento, uma viga de equilíbrio, enfim. O que acontece? Nesse primeiro caso, que foi a solução adotada no nosso projeto aqui do escritório, tá? Nós adotamos essa viga de transição. E por que nós adotamos essa viga de transição? Nesse caso aqui, pessoal, nós tínhamos aqui nosso fundo aqui da nossa sapata a menos 2 metros. Tá? Então, leve em consideração também a profundidade das fundações. Então, nesse caso, nós temos as fundações aos 2 metros. Isso aqui fez com que nós pensássemos nas possíveis soluções da nossa estrutura, tá? Então, por exemplo, ao adotar este tipo de fundação, onde eu tenho uma viga de equilíbrio, eu preciso entender como que vai ser os diagramas disso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho uma carga axial, tá? Essa minha carga axial, automaticamente ela precisa ir até as fundações, tá? Por quê? Porque as cargas querem ir o mais rápido possível até as fundações. Então, ela vai ter o seu caminho das ações até chegar aqui, nas fundações, nesse caso, nessa sapata. Só que eu preciso interpretar que isso aqui também vai ter um deslocamento, tá? Que isso aqui também vai ter uma relação com a estabilidade global da minha edificação. Por quê? Se eu tenho um deslocamento exatamente nesse meu trecho, automaticamente eu vou ter um deslocamento no topo também da minha edificação, o que vai fazer com que eu tenha também um deslocamento lateral, tá? E isso aqui vai influenciar na estabilidade global da minha edificação. Então, automaticamente, eu preciso interpretar que essa minha viga aqui, ela tem que ter uma grande rigidez para que eu não tenha grandes deslocamentos na ponta aqui do meu balanço, na ponta dessa minha viga de transição, para que eu não tenha um deslocamento lateral, tá? Enfim, isso aqui é uma simples análise do contexto como um todo desse tipo de fundação. Mas o que nós ainda precisamos interpretar aqui?
igual eu comentei, temos o caminho das ações, que é a carga axial do pilar, temos a reação da nossa sapata, e aqui nós vamos ter um diagrama de momentos fletores. Então, consequentemente, eu tenho um esforço cortante muito grande aqui, tá? Eu vou ter um esforço cortante aqui muito grande, onde vai ter estribos aqui, uma grande densidade, digamos assim, de armaduras. E também eu vou ter momentos fletores atuando nessa minha viga. Então, consequentemente, as armaduras dessa minha viga aqui também serão robustas, digamos assim. Eu também terei uma grande área de aço aqui por conta do meu grande momento fletor negativo nessa minha região por conta da grande carga axial. Imagina aqui, eu tenho cargas axiais desses pilares de todos os pavimentos chegando nessa viga de transição, que querendo ou não, é uma viga em balanço aqui também, tá? Então, o que eu preciso avaliar? Se vocês avaliarem aqui no nosso pórtico unifilar, percebam que eu tenho picos de momentos fletores, não picos de momentos fletores, mas eu tenho alto índice de uma ordem de grandeza muito grande de momentos fletores aqui. Então, consequentemente, eu preciso ter armaduras negativas para combater esses momentos fletores nesse tipo de situação. Então, se nós pegarmos aqui a análise dos carregamentos, digamos, essa minha viga VB106 aqui, tá? Eu vou ter meu carregamento, enfim, normal, eu tenho os esforços cortantes aqui que são altíssimos, tá? E eu tenho meus momentos fletores aqui e automaticamente eu trouxe aqui para vocês os deslocamentos também, que é aquela relação no qual esse deslocamento aqui vai fazer com que eu tenha um deslocamento de topo, esse deslocamento de topo vai fazer com que eu tenha um deslocamento lateral e isso vai influenciar no meu gama Z, isso vai influenciar no meu P delta e também na minha análise da estabilidade global da edificação como um todo. Então, esse é um tipo de edificação no qual vai sim, um tipo de fundação no qual vai sim influenciar na minha estabilidade global também. Tá? E aqui vocês conseguem ver na parte de armaduras desse tipo de viga que, de fato, 2 barras de 16 milímetros é bastante. Claro que eu tenho uma seção pequena e eu trouxe essa seção pequena para que vocês vejam o resultado nas armaduras, tá? Porque, de fato, aqui nós aumentamos a seção dessa viga aqui para que eu não tenha as 2 barras de 16. Mas se eu querer, eu tenho um vão pequeno, então vou trabalhar com uma viga baixa, eu vou ter uma grande quantidade de aço também, tá bom? Por quê? É tração, e tração eu preciso de aço. Então, consequentemente, ó, eu trouxe aqui para vocês a parte, deixa eu mudar minha tela aqui, agora vai ficar mais fácil. Eu trouxe para vocês aqui essa parte de estabilidade, porque isso aqui faz com que eu tenha um deslocamento no topo da minha edificação, e isso aqui vai influenciar no meu gama Z. Então, adotar esse tipo de fundação em divisa com vigas de equilíbrio foi o que nós adotamos nesse projeto e foi a melhor solução. Mas esse tem os contras, digamos assim, e isso nós precisamos entender e interpretar para que, de fato, nós possamos resolver o nosso projeto estrutural e entender o porquê, às vezes, a estabilidade global não está bacana, o porquê que eu tenho mais armadura no pilar, o porquê que eu tenho mais armadura na viga. Por quê? É o sistema, é o mecanismo da estrutura, tá? O diagrama da nossa estrutura é que faz com que nós tenhamos esses resultados. Agora, para outro caso de fundações em divisa, e é um caso no qual eu considero, digamos assim, errado, tá? É simplesmente adotar uma fundação em divisa e acabou, tá? Lembrando, nós precisamos sempre levar em consideração o quê? Pilares, tá? Pilares têm cargas axiais. Essas cargas axiais, elas precisam se distribuir até as fundações e as fundações elas vão ser calculadas a partir de uma tensão admissível. Tá? Então não adianta eu chegar para vocês e falar, ó, vocês podem adotar a fundação em divisa sem viga de equilíbrio, sem viga de travamento se eu tenho cargas baixas. Não é só isso que vai influenciar na minha fundação, porque a fundação ela tem que levar em consideração as características do solo, tá? Não adianta eu chegar para vocês e falar que dá para adotar fundação em divisa se eu tenho carga baixa em pilar. Não, porque se eu tiver uma tensão admissível baixa também, eu vou ter uma grande área de sapata. Essa grande área de sapata vai fazer com que eu tenha uma excentricidade muito grande em relação
ao eixo do pilar e ao eixo da minha sapata, e isso vai de fato ter um momento fletor muito grande e que vai ter uma grande área de aço e vai ter uma grande dimensão dos elementos. Então, não é simplesmente ter cargas baixas nos pilares que vai fazer com que você possa adotar uma fundação de sapata em divisa, tá? Por quê? Vamos voltar aqui para a teoria, digamos assim. Deixa eu vir aqui para esse exemplo. Eu tenho a minha carga axial do meu pilar chegando exatamente no seu centro geométrico, tá? E eu tenho o meu centro geométrico da minha sapata. Então, isso aqui vai fazer com que eu tenha, digamos assim, se eu for fazer um diagrama dessa sapata central aqui, as cargas, as reações do solo vão ser praticamente iguais aqui, tá? Em toda a minha sapata. Só não é igual porque as laterais da minha sapata, elas tendem a subir, digamos assim, tá? Então elas têm essa tendência de subir as laterais da sapata. Isso vai fazer com que a reação nessa minha região da sapata, ou seja, na sua borda, seja menor do que a reação no centro da minha sapata, tá? Mas isso aqui é mínimo, tá? Isso aqui a gente nem considera. Agora, nesse outro caso aqui, o que acontece? Eu tenho uma grande, digamos assim, reação exatamente na ponta aqui da minha sapata, tá? Deixa eu fazer um corte aqui para que vocês possam entender melhor. Então, eu tenho a minha sapata de divisa aqui, tá? Eu tenho a minha carga axial e aqui eu vou ter a minha reação da sapata, tá? Essa minha reação da sapata, não, do meu solo, né? Essa minha reação do solo vai ser muito maior aqui na extremidade da minha sapata próxima ao pilar do que aqui na minha ponta da sapata. Então, consequentemente, essa minha ponta da sapata aqui é desprezível, tá? Ela é desprezível. E por isso que em sapatas de divisa eu tenho uma grande altura. Por quê? Porque eu preciso ter área de contato aqui, tá? Eu preciso ter o peso próprio também na sapata para que eu possa ter uma reação aqui e não tenha apenas tração aqui na minha sapata na parte superior. Por quê? Essa sapata ela vai ter a tendência de levantar a sua ponta. Então, consequentemente, isso aqui vai precisar ter uma armadura negativa. Negativa não, né? Uma armadura positiva aqui muito alta. Tá? E esse meu sistema aqui, meu diagrama, vai fazer com que eu tenha uma armadura muito alta na minha sapata. Agora, eu preciso interpretar algumas situações. Tá? Preciso interpretar algumas situações. Se eu tenho uma carga axial baixa, consequentemente eu também vou ter uma área da sapata baixa. Agora, se eu tenho uma carga axial baixa e uma tensão admissível do meu solo baixa também, automaticamente a minha sapata vai ser grande. Porque a tensão do solo é baixa. Então, tensão sobre área, pessoal. Eu preciso ter esse equilíbrio. Se a minha tensão do meu solo é baixa, automaticamente eu vou precisar de uma maior área para que eu possa combater o meu ND, que é a minha carga do pilar. Então, por isso que eu falo, Luiz, pode aplicar uma sapata de divisa sem viga de travamento para cargas baixas? Depende do laudo de sondagem, depende da tensão admissível do solo. Tá bom? Agora, essa outra relação aqui, no qual a gente despreza essa ponta da sapata aqui, faz com que nós tenhamos não uma economia na obra, tá? Por quê? Por conta de dimensões mínimas, por conta de relação de largura e comprimento de sapatas, eu preciso ter essa dimensão da sapata aqui. Isso aqui vai fazer com que eu tenha um custo a mais de concreto, tá? Vocês conseguem verificar aqui que a sapata que não tem viga de travamento, ela é gigantesca, tá? Eu tenho uma altura muito grande aqui em relação às outras sapatas centrais, digamos assim, e muitas vezes essas sapatas centrais aqui, elas têm maior carga, tá? Só que elas estão realmente distribuídas, elas não têm essa situação de cargas elevadas, digamos assim, apenas de um lado da sapata, tá? Uma outra relação é que isso aqui vai fazer com que eu tenha o meu centro geométrico aqui da minha sapata, minha carga axial, essa diferença vai fazer com que eu tenha uma excentricidade. E se eu tenho o meu ND, que é a carga do pilar, vezes uma excentricidade, eu tenho um momento fletor atuando na minha estrutura como um todo. E se nós avaliarmos aqui o pórtico unifilar, esse meu momento fletor vai estar atuando exatamente no meu pilar. Por que no meu pilar? Porque se eu tenho essa tendência de ter essa rotação
na minha sapata de divisa, isso aqui vai fazer com que eu tenha uma tração nessa região. Essa tração vai fazer com que eu tenha mais armaduras nesse pilar aqui. Tá? Então, nesse meu pilar aqui, eu vou ter que ter uma maior taxa de armaduras, digamos assim, para combater esses momentos fletores. Agora, se nós estamos trabalhando com uma tensão baixa, digamos assim, no pilar, eu tenho uma tensão admissível alta, no qual eu vou ter dimensão mínima de sapatos, no qual, enfim, eu até consigo, talvez, trabalhar com esse tipo de sapata sem viga de travamento. Mas são casos muito específicos, pessoal. Então, de fato, não utilizem essa situação, porque vocês não vão estar economizando na obra, tá? O que pode ser feito, tá? Por exemplo, vamos se limitar nesse caso aqui. Luiz, eu não posso fazer a minha viga de equilíbrio, tá? Não posso fazer minha viga de equilíbrio. Eu sou obrigado a fazer esse tipo de fundação aqui. O que eu posso fazer? Como solucionar isso? Uma das primeiras situações é, se eu posso diminuir a excentricidade, eu vou diminuir o momento fletor. Tá? Eu não posso diminuir minha carga axial do pilar, a não ser que eu faça uma otimização dos carregamentos na estrutura, mudo direção de laje, enfim, eu preciso ajustar minha concepção como um todo para que de fato eu possa diminuir o meu ND. Tá? Agora, para mim diminuir a minha excentricidade, eu preciso mudar a geometria da minha sapata. Então, se eu tenho uma sapata, por exemplo, de divisa, nessa situação aqui, tá? Em que, por exemplo, aqui eu tenho 1,20 e aqui eu tenho, sei lá, vamos colocar aqui 80 centímetros, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso diminuir essa minha seção, tá? Posso diminuir, por exemplo, aqui para 80 e aqui, digamos que vai lá para 1,60, digamos assim, tá? Isso aqui vai fazer com que eu diminua a minha excentricidade. Então, o que antes eu tinha um E aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui na verdade, né? Minha excentricidade antes estava aqui, tá? Então, aqui agora ela vai diminuir, porque minha sapata ela vai diminuir também. Então, o centro geométrico da minha sapata vai diminuir com o centro geométrico do meu pilar. Então, se eu diminuo, vamos voltar aqui. Se eu diminuo o meu E, que é a minha excentricidade, eu vou diminuir também o meu momento fletor. Isso aqui pode vir a reduzir também os deslocamentos lá no topo da minha edificação por conta da excentricidade, tá? Agora, o que eu posso fazer também? Vamos imaginar o seguinte, continuo com essa situação da minha sapata, tá? Onde eu tenho 1,20 aqui, vamos supor que eu não possa mudar isso aqui. Ou que eu já mudei, tá? De 80 para... Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar essa situação seguinte aqui. Eu tenho 80 aqui e eu tenho 1,60 nessa região. E antes eu estava aqui com um pilar de 19 por 30, por exemplo. Tá? O que eu posso fazer? Imagina que lá no baldrame, onde vai estar as fundações, onde vai estar a viga baldrame, tá? Eu posso trabalhar aqui com um pilar um pouco maior. Tá? No que antes eu tinha uma excentricidade, ou seja, eu estou ainda diminuindo a excentricidade, mas eu não estou mudando as dimensões da sapata. Ou eu já mudei as dimensões da sapata e eu quero diminuir ainda mais a excentricidade entre o centro geométrico do pilar e o centro geométrico da minha sapata. Então, eu aumento a seção do meu pilar apenas lá no meu baldrame. Então, antes, quando, por exemplo, eu tinha 30 centímetros aqui, agora eu tenho, digamos que 50 centímetros aqui. Tá? Eu aumento a seção do meu pilar. E isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição também na minha excentricidade, tá? Que é essa situação aqui, ó, tá? Essa situação. Eu aumento a seção no qual está enterrada, tá? Aumento essa seção para que, de fato, eu tenha uma diminuição na excentricidade. Isso aqui acaba ajudando bastante, tá? Porque se eu for levar em consideração, talvez, fazer uma viga de travamento lá embaixo, eu vou ter um grande volume de escavação, levando em consideração a profundidade das fundações, que nesse caso aqui era de menos 2 metros. Tá? Então, talvez essa situação, supondo que eu não pudesse fazer uma viga de equilíbrio, seria uma melhor situação para essa estrutura, tá? Para resolver isso aqui. Agora, lembra que eu comentei
que essa situação aqui, tá, é um problema não só por conta da sapata, por conta das dimensões da sapata, mas isso aqui vai fazer com que eu tenha um grande momento fletor atuando no meu pilar, que foi o que a gente comentou aqui. Então, nesse nosso caso, apenas nessa região, no qual eu já tinha uma seção até um pouco maior, aqui nós estávamos com 12 barras de meia. Tá? Percebam que eu tenho aqui um momento fletor na base de 6.645 kgf por metro atuando nesse pilar. Então, consequentemente, isso aqui não é uma solução adequada para a nossa estrutura, tá bom? Então, é claro que o software não vai chegar para você e vai dizer, isso aqui é errado. Não, ele dimensiona, tá? Ele encontra aqui os momentos fletores, ele dimensiona, ele encontra as armaduras, tá? Só que você precisa entender que esse tipo de solução vai fazer com que grande parte da sua sapata vai ser desprezível, tá? Ou ela está lá apenas para que tenha um peso próprio, para que de fato não tenha um tombamento na sapata, ou vai ter uma grande taxa de armaduras tanto na sapata quanto no pilar. E talvez você ache isso normal, mas não é normal. Não é correto, tá? Isso aqui é errado fazer. Existem algumas situações no qual nós podemos ajustar quando eu tenho uma carga axial baixa e uma tensão admissível alta, tá? Ou eu posso ajustar a geometria de sapata e geometria de pilar para que eu diminua a excentricidade e automaticamente eu diminua também os momentos fletores, tá? Além disso, existe uma possibilidade da gente reduzir o nosso ND também, fazendo o lançamento correto dos carregamentos, no qual já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre como lançar corretamente as cargas em um projeto estrutural, que nada mais é um tipo de otimização que a gente faz no lançamento das cargas em uma estrutura, no qual nós de fato diminuímos, não que nós vamos diminuir o ND, tá? Mas que você lance corretamente as cargas na estrutura e que de fato você tenha uma carga por pilar coerente, digamos assim, tá bom? Agora, existe uma outra situação de projeto que é você utilizar uma viga de travamento. Mas aí aqui a gente precisa levar em considerações algumas questões, tá? Por quê? Lembra que eu comentei lá no início. Aqui nós temos menos 2 metros. Se você imaginar menos 2 metros, é uma profundidade considerável para você trabalhar com sapatas. Ainda mais trabalhar com vigas, enfim, vai ter um grande volume de escavação para que você possa fazer esse tipo de viga de travamento. Agora, o porquê que é feito esse tipo de viga de travamento? Porque nós vamos diminuir um princípio que está atuando na nossa estrutura. Antes nós tínhamos a viga, a carga axial, o centro geométrico da sapata. Isso aqui vai me gerar um momento fletor e uma tendência de rotação da minha sapata. Essa viga de travamento, enfim, viga alavanca, faz com que eu trave essa situação da estrutura de tender a tombar a minha sapata, de tender a rotacionar a minha sapata. Eu atribuo essa minha viga aqui e essa minha viga ela vai travar. Ou seja, a minha sapata ela já não vai mais levantar, porque se ela fosse levantar, ela ia ter que levantar tanto a viga, tanto o meu pilar central, e isso aqui, enfim, vamos supor que não vai rotacionar mais a partir do momento que eu aplique essa minha viga de travamento aqui. Agora, eu ainda tenho esse esforço chegando aqui, então, consequentemente, eu vou ter a reação aqui, tá? Essa minha viga vai precisar ter uma armadura, porque se eu tenho um esforço de momento fletor atuando nessa direção, que é uma rotação, isso vai fazer com que eu tenha uma carga, digamos assim, de tração na minha viga baldrame. Então, automaticamente, agora eu tenho um outro problema de tração também nessa minha viga, tá? Então, se nós avaliarmos aqui o pórtico unifilar, claro que nós vamos diminuir os momentos fletores, tá? Vai ajudar na armadura dos pilares, vai ajudar na armadura da nossa sapata em questão, mas eu tenho uma grande carga axial de tração, digamos assim, chegando nessas vigas de equilíbrio aqui, tá? Então, essa é uma relação que, vamos imaginar novamente aqui, se eu tiver que escavar, se eu tiver uma grande profundidade aqui,
das minhas sapatas, talvez não seja tão viável nós fazer esse tipo de situação. É uma situação bacana, é uma melhor situação, tá? E se nós formos comparar essas duas situações, em deixar apenas a sapata na divisa ou colocar uma viga de equilíbrio, uma viga alavanca, coloca a viga de alavanca. Tá? De fato, não faça isso aqui, pessoal. Não faça isso aqui, a não ser que você tenha uma pequena carga axial e uma grande tensão admissível no seu solo. Tá? Agora, se não é o seu caso, utilize ou a viga de travamento, tá? A viga alavanca, ou faça uma viga de equilíbrio. E aqui você vai entender o seguinte: Luiz, qual que é a melhor situação? Depende. Tá? Depende. Por quê? Porque cada caso precisa ser avaliado. Nós não estamos avaliando apenas a fundação. Nós precisamos avaliar tanto a concepção, a construção, a profundidade de escavação, a estabilidade global, porque eu falei que isso aqui vai influenciar na estabilidade global, tá? E os resultados que você tem com taxa de armaduras, com seção dos elementos, com a tensão admissível do solo. Então, cada caso precisa ser avaliado, porque se a minha... Vamos imaginar o seguinte: se essa minha situação, vamos levar... Beleza, essa aqui é a melhor situação, que é a minha viga de transição. Ok, mas se essa situação aqui fazer com que eu tenha um deslocamento horizontal muito grande, isso aqui vai fazer com que a minha estabilidade global esteja inconsistente, digamos assim. Tá? O gama às vezes está mais que 1.1, o meu P delta está mais que 5%. Isso aqui vai fazer com que eu tenha um acréscimo de esforços nos pilares e que eu tenha uma taxa maior de armaduras nos pilares. Então, esse tipo de fundação pode ser que acabe atrapalhando na estabilidade global da minha edificação. Agora, esse tipo de situação aqui, ele também pode acontecer isso, mas eu preciso levar em consideração, eu tenho que colocar numa balança. Posso escavar? Posso fazer esse tipo de viga? Eu consigo atender esse tipo de tração na minha viga baldrame? O que é melhor? O que é pior? Será que nesse meu tipo de fundação não é melhor, se eu tiver uma tensão admissível alta, uma carga axial baixa, não é melhor talvez eu ajustar a geometria da minha fundação e ajustar também a geometria do meu pilar lá na minha fundação? Então, são situações, pessoal, que vocês precisam ter o conhecimento base, tá? De como que funciona um tipo de fundação, como funciona outro tipo de fundação, vocês aplicarem isso na estrutura de vocês para que vocês possam fazer as simulações, entender como que funciona a concepção como um todo, entender como funcionam os momentos fletores, entender como funciona a estabilidade global, até você encontrar a melhor solução para a sua estrutura, tá? De fato, nós não temos a melhor solução aqui, tá? Uma fundação em divisa é ruim, não é uma fundação bacana de adotar, mas as construções cada vez mais estão ocupando mais espaço, querem chegar cada vez mais nos limites do terreno, tá? Dos últimos 10 projetos, digamos assim, que a gente fez aqui no escritório, dá para dizer aqui que 8 dos últimos são com fundações em divisa. Então, você precisa de fato entender como que funcionam os princípios, entender como funciona os diagramas disso aqui para que você possa tomar uma melhor decisão no seu projeto estrutural. E também, enfim, tem vários tipos de verificações que a gente precisa fazer nesse tipo de fundação, tá? Eu espero que vocês, de fato, tenham entendido o princípio como um todo desse tipo de fundação. Apliquem nos seus projetos e deixem aqui nos comentários qual que é o tipo de fundação que vocês mais utilizam, ou que vocês acham mais adequado para um projeto estrutural com fundações em divisa. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, já se inscreve aqui no canal, tá? A maioria das pessoas acabam assistindo e não estão inscritas aqui no canal. Já se inscreve, deixa o like também, já deixa aqui o seu comentário. Aqui embaixo tem as redes sociais, enfim, Instagram, você pode ir lá me seguir, mandar sua pergunta na caixinha de perguntas, tá? Espero que vocês de fato tenham gostado. Eu sou o Luiz Fernando Coelho, um grande abraço e até a nossa próxima aula.